versículo 20 e versículo 21. Lucas 17, 20 e 21. Enquanto vocês procuram aí, e coloquem aí na tela, por favor, pode colocar isso, a NVI mesmo, pode ser essa mesmo. Lucas 17, 20. Meus irmãos, muita gente não sabe, mas existe um projeto social de uma americana muito amiga minha e da Thalita. Ela mora no Brasil, já deve ter uns 6 anos, e ela dá aula de inglês de graça, totalmente de forma gratuita. E é interessante que o projeto dela ocorre lá no Leblon, mas ela, a Mona Lisa, abriu uma turma de inglês só para a nossa igreja, ou de pessoas ligadas à nossa igreja de alguma forma. Essa turma é para crianças e adolescentes. E sabe o que é o mais incrível, meus irmãos? E eu falo isso com pesar no coração. A gente está quase fechando a turma, que só tem 2 alunos. Isso é um pouco preocupante. Sabe o que é interessante? O Brasil ele é um país difícil. Eu concordo com os irmãos. Quando a gente vive lá nos Estados Unidos, a gente vê isso. As oportunidades realmente são escassas aqui. A vida é complicada, as coisas são muito caras. Estudar inglês é muito caro. Só que parece que quando a gente recebe uma oportunidade, a gente tem o hábito de entrar no ouvido e sair no outro. Isso é evidente mais para os adolescentes que estão aqui, mas é também para os pais que estão aqui. Os seus filhos muitas vezes não têm a maturidade de entender o que é importante para eles. Então a pergunta que eu faço antes da gente entrar na mensagem é: se o seu filho decidir ficar uma semana sem tomar banho, você deixa ele ficar uma semana sem tomar banho? Não. Se o seu filho decidir não tomar remédio quando estiver muito doente, ele está com febre e ele quer sair sem camisa na chuva, você deixa ele sair sem camisa na chuva? Não. Sabe por quê? Porque aquilo que é bom para o seu filho, você vai falar para ele fazer e ponto final. Mesmo que ele não entenda a importância daquilo naquele momento. A mesma coisa é a educação, meus irmãos. Então, se você conhece ou tem alguém na sua família que esteja ali na pré-adolescência, /adolescência, que, mesmo que ele não queira, esse é o ponto, ele não tem que querer não, queira por ele, sonhe por ele. Fala com a gente hoje, depois do EBD, porque senão a gente infelizmente vai ter que fechar a turma, e vai ser muito triste, né? A gente tem uma oportunidade de estudar inglês de graça, com uma americana, e a gente infelizmente deixa para lá. Combinado? Vamos lá, Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio, ou em algumas versões, está dentro de vocês. Papai do céu, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse domingo, muito obrigado por essa igreja, por essa casa de oração, muito obrigado pela igreja espiritual aqui presente. Eu quero te pedir, Pai, nesse momento que essa palavra possa não ser apenas uma palavra, mas possa ter o Teu Espírito Santo conduzindo aquilo que os Seus filhos estarão ouvindo. Pai, que haja letra na mente, mas principalmente fogo no coração. Que a sua igreja possa ser transformada, edificada e principalmente avivada através daquilo que é pregado, não apenas por mim, mas que é pregado através desse púlpito, através dessa igreja espiritual, das pessoas que aqui estão predispostas a falar da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, o título da nossa mensagem de hoje é a cultura do reino, ou a cultura que vem do céu. A cultura do reino, a cultura que vem do céu, é uma cultura incrível, muito interessante de se falar e que surgiu no Cultura do Reino da nossa igreja. Se você não veio no Cultura do Reino, eu posso dizer que você está perdendo uma grande oportunidade. No dia que estive aqui, no último Cultura que teve,
Foi interessante como que Papai do Céu falou comigo a respeito de algumas coisas, e quando eu cheguei em casa foi inevitável não escrever sobre isso. Inevitável. Para a gente poder entender o que é essa cultura do reino, primeiro a gente precisa falar um pouco sobre o que é esse reino. E para a gente entender esse reino, eu preciso voltar em Daniel capítulo 2, que eu não vou pedir para os irmãos abrirem mais por uma questão de tempo, mas depois vocês podem conferir. Em Daniel capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho difícil de ser interpretado, e ele chama Daniel para interpretar o sonho dele. E aí, o que eu estou dizendo é todo o capítulo 2, basicamente. E Daniel interpreta o sonho dele falando de alguns reinados que a terra teria. A interpretação desse sonho é, na verdade, uma profecia daquilo que estava por vir. Daniel, ele fala primeiro do reinado de Nabucodonosor. Daniel fala do reino da Babilônia. Depois do reino da Babilônia, ele fala de um outro reinado inferior ao babilônico, que seria o reinado persa. Depois do reinado persa, ele fala de um reinado que tomaria todo o mundo. Ele está falando dos gregos. Depois ele fala de um reino muito forte. Ele está falando do Império Romano. Mas por fim, Daniel fala de um reino que destruiria todos esses reinos. Um reino eterno. Esse reino é o reino de Deus. É interessante que o judeu, ele passou muitos anos e talvez até hoje esteja à espera do reino de Deus. Eles aguardam o reino de Deus numa ideia de que esse reino se vê de forma visível. Parece até redundante, mas é exatamente isso. É uma expectativa de enxergar com olhos humanos aquilo que foge da realidade humana. É uma necessidade, uma vontade de ver aquilo que só dá para sentir. E Jesus vem dizer justamente que o reino dele não é visível a olhos humanos. E principalmente que o reino dele está entre nós, ou em algumas versões, dentro de nós. É interessante quando a gente vê que o reino de Deus, ele está entre nós, mas ele está dentro de nós. A cultura deste reino está dentro de mim e de você. Mas o que é cultura? Está aí uma pergunta que eu acho muito interessante da gente fazer. Quando a gente pensa cultura do reino, o que seria cultura? Tem uma antropóloga norte-americana que eu acho bacana a definição dela. É assim, ó. A cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Ruth Benedict. Uma lente. A cultura, meus irmãos, é como se fosse o óculos que cada um de nós possuímos. Eu uso um. Talvez você não use óculos, mas é a forma de você enxergar a vida. É a forma de você pensar, principalmente de você agir. Então, comportamentos são expressões culturais. O jeito de andar e até mesmo o temperamento pode ser cultural. Já ouviu falar que italiano é tudo meio agitado? É cultura. O idioma é uma cultura. Vocês já viram um brasileiro que não fala português? Eu já vi um brasileiro que fala mal português, mas ele mora nos Estados Unidos desde criança, então o português dele é puxado. Mas ele mora desde 6 anos nos Estados Unidos, por isso que o português dele é muito bom, mas ainda assim ele fala. Porque não existe brasileiro que não fala português, é uma cultura do brasileiro. Até mesmo as religiões podem ser culturais. Vocês já ouviram o termo religião de matrizes africanas? Significa que no continente da África é mais comum que algumas religiões sejam predominantes, porque é a cultura religiosa daquele povo. E Deus também tem uma cultura. Deus também tem uma forma de pensar, Deus também tem uma forma de ver a vida. A Thalita falou um tempo atrás sobre a jurisprudência de Deus, sobre a forma que Deus decide, que Deus age. É como se Deus tivesse um modus operandi, é como se Ele tivesse uma ideia, é como se nós fôssemos capazes de entender que, olha, eu acho que isso não vem de Deus. Vocês já se pegaram pensando nisso? Em ver determinada coisa e pensar, olha, até dizem que isso é de Deus, mas não me parece.
foge um pouco daquilo que Deus costuma fazer. É claro que a gente não pode colocar Deus numa casinha e achar que Ele age simplesmente da forma que a gente quer. Não tem como. Mas é fato que existem coisas que a gente começa a ver que não faz parte da cultura de Deus. E a cultura é a forma que nós enxergamos, que nós vemos, que nós entendemos as coisas. Isso é a cultura. Mas então, meus irmãos, qual seria essa cultura do reino? Qual seria essa forma de pensar? Qual seria essa forma de agir? Qual seria essa forma que Deus tem? Porque se nós temos o reino de Deus entre nós, obrigado, Danilo, nós precisamos ter a cultura de Deus dentro de nós. Você consegue entender isso? Eu sei que são 9h15, 9h18 da manhã, às vezes a gente está com sono, mas você consegue entender que aquele que tem o reino de Deus dentro de si, necessariamente precisa ter a cultura do reino de Deus dentro de si? Porque se eu não tenho a cultura do reino de Deus dentro de mim, eu não tenho o reino de Deus dentro de mim. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Se a minha forma de pensar, se a minha forma de agir é diferente da forma de pensar e agir da cultura que vem do reino de Deus, automaticamente eu não possuo essa cultura. Se eu não falo português, meus irmãos, eu não sou brasileiro. Eu posso até ter nascido aqui e indo embora no dia seguinte, mas na prática eu não sou. Em muitos países do mundo, para você se tornar cidadão, você tem que falar a língua. Então, se eu sou incapaz de falar a língua do reino de Deus, eu sou incapaz de dizer que eu tenho o reino de Deus. E o primeiro ponto é justamente esse, a língua do reino de Deus. Meus irmãos, Deus ele tem um idioma. Deus ele tem uma forma de falar. Deus ele tem uma forma de se expressar. E é muito interessante que o mesmo Deus que dividiu as línguas lá na construção da Torre de Babel é o mesmo Deus que consegue se comunicar com todos os povos. Todos os povos. Até mesmo os diversos povos brasileiros que existem. De diversas formas. Alguns sentem a presença de Deus através de ouvir uma música. A nossa geração, a geração atual, como o pastor já disse inúmeras vezes, é uma geração pastoreada pelas músicas. Ouvem muito mais músicas do que pregadores. Tem gente concordando aí. Passam muito mais tempo ouvindo cantores do que pregadores. Há mal nisso? Depende do ponto de vista, depende do cantor que você estiver ouvindo. Mas a grande verdade é que existe uma língua, existe um idioma que Deus utiliza para falar conosco. Alguns ouvem mais a Deus lendo a Bíblia, outros já têm dificuldade de leitura. Eu fui em Minas visitar minha bisa. Minha bisa, no documento, tem 96 anos, mas eu duvido que ela tenha 96 anos, ela tem mais de 100. Duvido que ela tenha 96 anos. Porque naquela época, meus irmãos, quando ia lá registrar, já tinha 15, né? Eu duvido que ela tenha. Só que a minha bisa, ela não sabe ler, tia Aline, ela não sabe ler. Ela não sabe ler, mas ela cita o Salmo 91 inteiro. Como? Me pergunto. Como que ela cita um capítulo inteiro? E o Salmo 91 é apenas um exemplo. Ela começa a falar um monte de texto. A cabeça dela já não está muito boa. Eu chego na casa, ela fica perguntando quem sou eu. Às vezes me chama de um primo que é mais velho do que eu. 15 anos mais velho do que eu. Mas ela consegue lembrar o texto bíblico. Foi a forma que ela se comunicou com Deus. Foi a linguagem que Deus se comunicou com uma mulher que nem sabe ler. Eu fico pensando, cara, que Deus extraordinário que a gente tem. Que Deus extraordinário. Só que da mesma forma que nós temos um Deus que tem uma cultura de se comunicar conosco, de entender a nossa língua, de entender o nosso idioma, de entender a forma que nos expressamos, nós também temos um mundo ao qual a cultura que está dentro de nós precisa alcançar todo este mundo. Falando propriamente dito de Jardim Meriti, Jardim Meriti já entendeu qual é o seu campo missionário. Jardim Meriti já entendeu
que todas as ruas, becos e vielas dessa comunidade são o seu campo missionário. E se todas as ruas, becos e vielas dessa comunidade falam uma língua, você precisa entender a língua desse povo. E além de tudo, a gente precisa entender a língua desse povo e a língua dessas igrejas. Meus irmãos, eu queria muito que Jardim Meriti, igreja espiritual, saísse daqui nessa manhã entendendo que cada igreja dessa comunidade é uma extensão do reino de Deus. Jardim Meriti está influenciando outras pessoas, mas também outras igrejas. Mas eu só posso educar alguém quando eu me coloco à disposição para isso. Eu só posso ensinar alguém quando eu dedico tempo para isso. Então, Jardim Meriti só será capaz de pastorear, ou seja, de cuidar de outras igrejas, se ela se colocar à disposição para isso. A expansão do reino de Deus é impossível ser feita apenas com uma igreja. Todo avivamento não começa apenas em uma igreja. Você dificilmente vai encontrar o avivamento da igreja A, o avivamento da igreja B. O dia que Jardim Meriti, como bairro, sofreu um avivamento, você ouvirá o avivamento que houve no bairro Jardim Meriti. E esse avivamento, ele não será apenas nessa igreja local. Você vai reparar que esse avivamento, ele até pode iniciar aqui, mas ele com certeza vai alcançar a Assembleia de Deus que tem no pé de cada morro. Ele com certeza vai alcançar o Jardim Garcia, que está no pé do nosso morro. Ele com certeza vai alcançar todas as ruas, becos e vielas dessa comunidade. E para isso nós precisamos falar a mesma língua. Eu preciso falar a língua do povo que está lá fora, como Atos 2 vem dizer, quando a gente começa a falar de uma forma compreensível, mas eu também preciso falar a mesma língua das outras igrejas. Eu preciso entender que o reino de Deus não é o meu ministério. O reino de Deus não é somente a minha igreja. O reino de Deus é o mundo inteiro. A cultura do reino tem uma língua. A língua diferente da cultura do reino não é da cultura do reino. Se eu sou brasileiro e só falo espanhol, provavelmente eu não sou brasileiro. Se eu sou cristão e não estou na mesma língua, se eu sou cristão e não estou na mesma sintonia, provavelmente algo precisa ser mudado na minha vida. Há umas EBDs atrás aí a gente falou sobre oposição. Entenda o que está sendo dito. Ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja que é você. O Espírito Santo não está falando com essas paredes. Ele não está falando com a instituição. Ele está falando com você como igreja. Quando um barco está furado, você não pula no mar. Você tira a água e tampa o buraco. Quando uma igreja tem uma dificuldade, você não fecha as portas dela, taca fogo e vai para a rua. Você trabalha em prol daquela dificuldade, para solucionar aquilo ali. Porque quando eu tenho senso de pertencimento, quando eu faço parte, eu até posso ver defeitos, mas esses defeitos eu chamo de pontos de melhoria. Uma vez o pastor Diego perguntou para mim, como é que é a igreja nos Estados Unidos? Eu falei, legal. Ele é muito melhor do que a nossa? Eu falei, depende do ponto de vista. Ele, qual o ponto de vista? Eu falei, olha, a bateria daqui, dos Estados Unidos, tem aquário. A igreja tem mais de 40 funcionários, é uma igreja média. Jardim Meriti, um tempo atrás, entregou, se eu não me engano, 188 cestas básicas no ano. A Stone Creek dos Estados Unidos entrega 200 por quinzena. Aí ele falou, nossa, então é melhor. Eu falei, não é melhor. Ele, como assim não? Falei para ele, se você pegar todo o povo de Jardim Meriti e colocar dentro dessa igreja, a gente entrega 200 por dia. Se você pegar a igreja espiritual, estou falando português, eles não vão entender se eles estiverem ouvindo. Se você pegar essa igreja espiritual e colocar lá, você pode ter certeza
que aquilo ali vai causar um rebuliço danado. O que vai ter de culto jovem naquela cidade não está no gibi. O que vai ter de adolescente pulando e batendo nas portas dos outros, evangelizando, os americanos vão ficar doidos. Ele morreu de rir. Falei para ele, paizão, quando algo é nosso, quando a grama é a nossa, a gente até pode enxergar a do vizinho um pouquinho mais verde, mas a gente vai valorizar o nosso. A melhor televisão é a que eu tenho na minha casa. A melhor igreja é a minha igreja. Por mais que a bateria não seja com aquário, com aquele vidro na frente, por mais que o templo não caiba 500 ou 1000 pessoas, por mais que isso, por mais que aquilo que aqui está hoje, foi construído por Deus através da vida de cada um sentado aqui. Cada um sentado aqui. Essa é a língua do reino de Deus. Uma língua una, que fala um único idioma, focado em uma coisa. E se por algum motivo você começou a falar uma língua diferente dessa, você precisa colocar a mão na sua consciência, no seu coração, e entender que a oposição por oposição não nos leva a nada. Seja ela uma oposição dentro do ministério, ou seja ela uma oposição entre as igrejas. Se você entende que somente o seu ministério é importante, entenda que você está desviando do foco do reino de Deus. Se você entende que somente aquilo que você faz precisa ter valor, ou se a frustração que você teve é o suficiente para você simplesmente querer fechar as portas dessa igreja e ir embora, entenda, o reino de Deus não pensa dessa forma. A cultura que vem do ponto mais alto dos céus não pensa desse jeito. Meus irmãos, o segundo ponto dessa cultura, que existem várias formas que a gente poderia falar, e eu queria falar do último, é a educação. Deus, ele tem uma língua, e Deus é um Deus que sabe das coisas. O nosso Deus é um Deus que detém o conhecimento. Ele sabe de tudo. Como canta uma música, ele não entrou numa universidade, ele tampouco estudou em alguma escola, até porque foi ele que criou todas essas coisas. Para que ele vai fazer uma universidade se ele conhece todos os cursos? Esse é o ponto. Um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que detém todo o conhecimento, é um Deus que tem a cultura do conhecimento. A cultura do conhecer. Só que o conhecer, ele está muito ligado à educação. Eu preciso aprender, mas eu também preciso ensinar. Escute isso. A cultura do reino de Deus é uma cultura focada em educação, onde eu preciso aprender, mas eu também preciso ensinar. O Cristo, Jesus, que veio à Terra, aprendeu uma profissão com o seu próprio Pai. O próprio Deus aprendeu para ensinar. O próprio Deus sentava em bancos dos templos para ouvir, assim quando era criança, e também para falar, mesmo sendo uma criança. O conhecer é algo extremamente importante para que a cultura do reino possa alcançar todas as ruas, todos os becos e todas as vielas. Esse conhecimento é importante porque se eu só dou aquilo que tenho, jamais poderei ensinar aquilo que eu não sei. Eu preciso entender do reino que eu falo. Eu preciso entender do reino que eu prego. Meus irmãos, a gente tem um papel extremamente importante nessa comunidade. Muito importante. Definitivamente, essa comunidade precisa da cultura do reino de Deus. Essa comunidade precisa pensar como o reino de Deus pensa. Essa comunidade precisa agir da forma que Deus agiria. Quando a gente tem determinada atitude, a gente precisa analisar se aquilo que estamos fazendo é aquilo que o nosso mestre faria.
Só que é incrível como que essa comunidade precisa de Deus como vida espiritual, mas ela também precisa ser cuidada como filhos carnais. Se você vier aqui numa terça-feira, você vai identificar várias crianças que até podem ter pais, até podem ter mães, mas elas precisam que você eduque elas. Eu amo a minha geração, eu sou apaixonado pela minha geração. Quer arrumar um problema comigo é falar mal da minha geração. Arruma um problema feio. Para mim, a minha geração é a melhor geração de todos os tempos, bem como todas as gerações atuais. Todas as gerações. Para mim, os pregadores que se levantam são os melhores de todos os tempos. Mas tem um que é assim, tem outro que é assado, tudo bem, mas para mim são melhores de todos os tempos, bem como todos que se levantaram em seu tempo foram os melhores de todos os tempos. A gente não pode acreditar que Deus é capaz de deixar a igreja à mercê. Por mais que possam haver um ou outro que destoa da verdade do reino de Deus, eu acredito na minha geração. Mas a minha geração, ela tem características específicas dessa geração. Características muito específicas. Geração passada tinha também características positivas e negativas. E a minha também. A minha geração é uma geração muito curiosa. A minha geração é a geração do porquê. Eu perguntei para algumas pessoas da minha família onde foi que o pai delas se casou. E elas não sabiam dizer. E me diziam: Lucas, eu não sei, porque na nossa época a gente não podia perguntar nada para os pais. Foi o relato deles. A forma que eles entendem que foi a educação deles. Agora, se você tem um filho, muito provavelmente ele tem um monte de porquês. Tem, não tem, Mona Lisa? Por que eu tenho que fazer isso? Meus irmãos, entenda, olha, eu ainda não conheci um adolescente com mais porquês do que eu. Acredite, se seu filho tem muito porquê, não fica desesperado não, pode ser que um dia Deus dê um jeito nele, dê um jeito em mim, vai dar nele também. E olha que eu ainda tenho muitos porquês, muitos. Essa geração, ela tem uma característica, essa característica, quando a gente fala de construção familiar, é uma geração que se casa menos. É uma geração que entra na vida sexual cada vez mais cedo. É uma geração que mora com namorados e namoradas com mais facilidade. É evidente que a gente está falando de atos pecaminosos, a gente está falando de coisas que não deveriam ser feitas. Mas são coisas que fazem. E se fazem, a gente tem que lidar com isso. A gente precisa cuidar dessa geração. A gente precisa educar essas crianças, esses meninos e essas meninas. Somos de uma geração que a facilidade é tão grande que a nossa mente se enche de coisas que não são tão importantes. Vocês já viram uma criança hoje que não sabe a tabuada? Antigamente era mais difícil. Uma criança que não sabia a tabuada. Me lembro, digo com isso com muita humildade, eu acho que eu aprendi a tabuada com 6 anos de idade, aproximadamente. Só que a minha realidade era uma realidade diferente. Quando eu chegava em casa da escola, o meu avô, ele falava assim para mim, meu avô estudou até a 4ª série, ele falava assim, você vai fazer R$1 com 10 moedas, sem ser todas de 10, tem que ser 10 moedas, não pode ser nem 9 nem 11. E aí eu ia escrevendo formas o dia inteiro de fazer R$1 com 10 moedas. Aquilo ali aguçava a minha mente. Quando ele chegava do trabalho à noite, ele pegava um quadro de dama e jogava dama comigo. E ele não jogava com 12 pedras, ele tirava 4 pedras, e jogava com 8, eu jogava com 12. E ele me ganhava com 8. Eu tinha 6, 7, 8, 9, 10, 12 anos, ele me ganhava com 8. Quando ele começou a perder para mim com 8, ele passou a me ganhar com as 12. Ganhar dele, eu acho que só quando ele já estava nos últimos dias de vida, né, para poder ganhar dele. E aquilo aguçava a minha mente. Hoje em dia, quando uma criança chega em casa, ela liga o YouTube. Ela liga um vídeo aleatório. Ela liga uma coisa no Instagram. Ela vai
colocar coisa no TikTok e ver vídeo do TikTok. É a cultura dessa geração. É a forma que eles estão sendo educados. Então, se eu permito que a mente deles seja cheia apenas de informações pouco úteis, não inúteis, mas pouco úteis, automaticamente eles terão dificuldade de compreender informações mais úteis. Porque a nossa mente, ela tem um limite, ela cansa. Acredite, se você está querendo começar a estudar agora, para vestibular, concurso ou qualquer coisa, se você ficar o dia inteiro vendo televisão, no final do dia você não tem mente para poder ler. Sua cabeça era foi, ó, acabou. Porque o cérebro cansa, ele é um músculo. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Eu estou querendo chegar que a nossa geração, ela não é burra, ela só está cheia de informações pouco úteis. E por ela estar cheia de informações pouco úteis, cabe a pessoas como esta igreja espiritual educar essa geração. Se nós vamos espalhar a cultura do reino, quem vai explicar para eles o que é a cultura do reino? Meus irmãos, entendam, existem muitas funções que deveriam ser dos pais, mas que atualmente não serão. E por mais que a gente queira dizer, isso é culpa dos pais, tudo bem, até pode ser, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Me lembro, minha mãe, com toda a humildade, o conhecimento dela, quando eu tinha 15 anos eu já trabalhava. Ela falou para eu comprar uma moto. Porque é isso que os meninos fazem, principalmente de uma comunidade. Eles compram uma moto. Só que eu aprendi em Jardim Meriti que para eu dirigir um carro ou uma moto eu tinha que ter uma habilitação. Meus irmãos, a minha mãe, ela deu a melhor educação que ela pôde, mas para ela era normal um menino de 15 anos ter uma moto. Estou dando esse exemplo apenas como um exemplo. Para essa comunidade é normal determinados tipos de atitude. Para essas crianças é normal. É natural que eles ajam de uma forma diferente da cultura que vem do reino de Deus. E cabe a nós aprender e ensinar essa cultura. O povo de Deus é um povo que fala a língua do povo de Deus. É um povo que se comunica com a comunidade. É um povo que aprende sobre a cultura do reino e é um povo que ensina essa cultura. Existe uma comunidade imensa, cheia de ruas, becos e vielas, que precisam aprender a nossa língua, precisam aprender a cultura que vem do reino. E cabe a nós educarmos esses meninos e essas meninas. Cabem aos pais também. Mas quando os pais não podem ou não querem, é esta igreja que faz a coisa acontecer. Há uns domingos atrás, conversando com Gabriel Belo, Ferraz e Matheus Cardoso, nós falávamos de uma pessoa que nem aqui está, o mestre Alex. Eu ousadamente falei para eles assim, gente, todos os erros que cometemos na vida foi quando nós não ouvimos o mestre Alex. Eles unanimemente responderam, é verdade. Lembra daquilo que eu fiz de errado? Ele falou que não era para eu fazer. Lembra aquela atitude que eu tomei, que depois deu problema? Antes de eu tomar, ele falou que não era para eu fazer. Agora, os conselhos que eu segui deram certo. Porque este homem que eu citei aqui, teve um papel fundamental, meus irmãos, não apenas em ensinar a Bíblia ou ensinar a vida espiritual para a gente. Apesar dessa parte ser a mais importante. Ele nos educou em coisas que muitas vezes a gente não ouvia nossos pais. Acreditem, existem filhos que ouvem mais eu e Thalita do que os próprios pais. Sabe por quê? Não é porque vocês são pais ruins, não. É porque eles querem ser rebeldes. Eles querem implicar com vocês. Eles estão cheios de energia. E eles querem implicar. Então eles não ouvem vocês. É por isso que eles fecham os ouvidos para vocês.
E às vezes eles abrem para a gente. Às vezes eles fingem que abrem. A gente fala, entra no ouvido e sai no outro. Não é só vocês que passam por isso, não. Mas a gente precisa falar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Uma vez o mestre Alex virou para mim nessa igreja e falou: olha, você parece lobo vestido de ovelha. Ele falou exatamente essas palavras. E eu era um menino que não levava desaforo para casa. Eu não respeitava nem minha mãe, quem dirá uma pessoa que não era do meu sangue. E eu continuei ouvindo o que ele estava dizendo. E ele estava certo. Eu precisava ser transformado. Eu precisava aprender a cultura do reino. E eu precisava agir de acordo com aquela cultura. Eu precisava ser reeducado. E essa igreja se colocou na posição de não apenas reeducar a mim, mas toda a minha geração. Quando a gente vê hoje jovens servindo nessa casa, entende que foi o esforço de muitos para nos ensinar a palavra de Deus, para orar por nós, mas também para nos ensinar valores. A cultura do reino precisa ser pregada por todas as ruas, becos e vielas. Eu preciso falar a língua desse povo. Eu preciso ter a mesma língua dessas igrejas. Eu preciso aprender sobre essa cultura. E eu preciso compartilhar essa cultura. Para a gente finalizar, paizão, você vai vir para finalizar? Tem música? Tá bom. Tem música agora ou não? Tem? Pessoal da música. Para a gente finalizar, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma coisa que eu entendo que seja da parte de Deus para essa igreja. Para essa igreja institucional, mas também para essa igreja espiritual. Acredito firmemente que o Papai do Céu tem falado ao meu coração sobre esta igreja. E quando Ele fala ao meu coração sobre esta igreja, eu visualizo essa igreja como uma espécie de centro de um vulcão. É interessante porque esse vulcão é tão grande que ele não é apenas essa igreja. O vulcão é como se fosse o morro inteiro. Mas o núcleo, o ponto de erupção começa em Jardim Meriti. E é um vulcão que queima muito. E ele entra em erupção e é como se as larvas que saem desse vulcão viessem queimando tudo aquilo que está por perto. É um fogo que não precisa nem encostar, ele só precisa passar perto. Porque ele é tão quente, mas tão quente, que aqueles que estão mesmo sem encostar nele, começam a sentir aquilo que sai da erupção desse vulcão. E esse fogo, ele vai descendo por esse enorme vulcão, e é interessante que não há um ponto sequer desse vulcão que não é alcançado por esse fogo. Acredito firmemente que não haverá nem ruas, nem becos e nem vielas capazes de ignorar o fogo do Espírito Santo de Deus que derrama através dessa igreja. O fogo do Espírito Santo de Deus não quer se limitar a essas paredes. Essas janelas não são capazes de prender aquilo que quer sair. É algo que precisa queimar essas casas. É uma cultura que precisa ser pregada, pois é esta cultura que mudará totalmente o paradigma dessa comunidade. Não seremos mais uma comunidade de baixa escolaridade. Não seremos mais uma comunidade extremamente pobre. Não seremos mais. Não seremos mais porque aquele que tem a cultura do reino de Deus dentro de si, ele quer levar essa cultura para todos os lugares. Então você que está estudando, entenda a faculdade que você faz. O propósito não está simplesmente em ter uma profissão.
O propósito está em levar a cultura do reino de Deus para o lugar onde você está. Você que trabalha, seja lá qual for o seu trabalho, não entenda que o propósito esteja naquela atividade que você executa, mas o propósito está em agir de acordo com a cultura que vem do reino de Deus. E a partir do momento que cada integrante dessa igreja desce esses morros, é literalmente as larvas de um vulcão, é o fogo do Espírito Santo que vai alcançando cada rua, cada beco e cada viela. Esse prédio, ele de maneira nenhuma criará pernas e descerá por essa comunidade, mas a igreja espiritual que está reunida na Igreja Batista em Jardim Meriti, esta sim é uma igreja que alcançará cada rua, cada beco e cada viela. Meu irmão, entenda, você é a larva de um vulcão. O fogo do Espírito Santo se alastra com cada passo que você dá, com cada atitude, com cada palavra, com cada gesto de amor e carinho com as crianças dessa comunidade. O fogo do Espírito Santo se alastra. É como se nós estivéssemos diante de uma grande floresta, totalmente seca, mas que a partir do momento que passarmos por ela, o fogo se alastrará. A cultura do reino, a cultura do reino de Deus, é a cultura que devemos ter e que devemos espalhar. Queria convidá-los a ficar de pé, para a gente orar nesse momento. O pessoal vai cantar uma música e a gente ora e passa para o paizão.
Meus irmãos, eu gostaria que você orasse junto comigo nessa manhã. Junto comigo, não apenas ouvisse uma oração. E que essa oração fosse voltada para que você compreenda que o fogo desse vulcão é algo que está dentro de você. Precisa despertar. A cultura precisa despertar dentro de você. A cultura da língua, a cultura da educação, a cultura que fala a língua desse povo e que entende a língua desse povo, a cultura que aprende e que ensina, é uma cultura do fogo do Espírito Santo. E isso precisa despertar dentro de você. É a igreja espiritual que descerá por essas ruas, por esses becos e por essas vielas. Esse prédio jamais conseguirá entrar dentro das casas, mas você é responsável pela chama não apagar dentro de si e é responsável por iniciar a chama dentro do coração dessa comunidade. Não importa o que te impeça de fazer isso, nada é uma justificativa plausível. Não há justificativa plausível. A cultura precisa pulsar dentro de você. Ela não tem que estar apenas dentro de você. O reino de Deus é um reino que está entre nós, mas ele está dentro de nós. E é um reino tão grande a ponto de não caber dentro do nosso coração. Não cabe. O reino de Deus não cabe apenas no seu coração. Ele precisa pulsar para fora. Ele precisa sair. O reino de Deus não cabe nesse prédio. É impossível conter. Não há oposição alguma forte o suficiente para apagar a chama, o fogo, a larva que desce dessa igreja. Não tem como, não dá. É melhor falarmos a mesma língua do que continuarmos atacando ou simplesmente nos omitindo. Papai do céu, a tua igreja clama, Pai. A tua igreja clama e o Senhor nos disse que quando te buscarmos de todo o nosso coração, o Senhor nos ouviria. Nós seríamos capazes de te encontrar. Pai, em nome de Jesus, que essa cultura desse reino possa alcançar todos os pontos dessa comunidade. Pai, em nome de Jesus, que não falte lenha no nosso coração, que não falte fogo dentro de nós. Senhor, em nome de Jesus, que venhamos aprender e ensinar, que venhamos falar a língua dessa comunidade, que venhamos, Pai, ter a cultura que vem do ponto mais alto dos céus, que vem do seu trono, a cultura que é tua, o jeito que é seu, a forma de pensar, a forma de agir, e um verdadeiro avivamento possa acontecer não apenas nesse prédio, mas nessa comunidade. Em nome de Jesus, amém e amém.